E aí, pessoal, tranquilo? Neste voo, vamos percorrer praticamente toda a orla da Lagoa da Pampulha, passando por alguns dos principais cartões postais de Belo Horizonte. A história da Pampulha que conhecemos hoje começa principalmente na década de 1940, quando o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, convidou o arquiteto Oscar Niemeyer para criar um grande complexo de lazer às margens da lagoa. Niemeyer reuniu arquitetura, paisagismo e arte em um mesmo projeto, contando com nomes como Bulemark, Cândido Portinari, dentre outros. O resultado foi um conjunto completamente inovador para sua época. E é justamente por isso que em 2016 o Conjunto Moderno da Pampulha foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. A lagoa e seus jardins e os edifícios formam uma verdadeira obra de arte integrada à paisagem. Primeiramente, vamos chegando ao Museu de Arte da Pampulha. Ele foi originalmente construído para funcionar como um cassino. Projetado por Niemeyer no início de 1940, o cassino foi inaugurado em 1943 e se tornou um dos grandes símbolos da modernidade que Juscelino queria trazer para Belo Horizonte. Logo depois, o cassino foi fechado porque os jogos de azar foram proibidos no Brasil. Mais tarde, o espaço ganhou uma nova função e em 1957 passou a abrigar o Museu de Arte da Pampulha. Sua arquitetura chama atenção pelas formas curvas, pelos grandes planos de vidro e pelas rampas que conectam os diferentes ambientes, e pelo paisagismo criado por Bulemark. Agora vamos virando aqui para o outro lado da lagoa, onde fica a Casa do Baile. Construída também na década de 40, foi originalmente um espaço de lazer, com restaurante e salão para bailes e apresentações. Sua implantação é bastante curiosa, ela fica em uma pequena ilha artificial junto ao espelho d'água. E talvez o elemento mais marcante seja sua famosa marquise sinuosa, que acompanha as curvas do edifício e cria uma relação muito forte entre arquitetura, jardins e lagoa. Aqui Niemeyer explorou uma arquitetura mais leve e fluida, que praticamente parece acompanhar o movimento da água. Hoje a Casa do Baile funciona como um centro de referência da arquitetura, urbanismo e design, e continua sendo uma das construções mais fotografadas da Pampulha. Enquanto seguimos pela orla, é impossível falar da Pampulha sem falar da própria lagoa. Mais do que um espelho d'água, ela é o elemento que conecta visualmente todo o conjunto. Essa casinha aí do lado é um embarque do Capivarã, o catamarã turístico que voltou a realizar passeios pela Lagoa da Pampulha. A retomada da navegação representa uma tentativa de aproximar novamente as pessoas da lagoa e permitir que este patrimônio seja observado também a partir da água. E o voo com drone é interessante porque é uma perspectiva completamente diferente daquela que normalmente temos quando percorremos a Pampulha pelas avenidas. E logo aqui na frente temos o Yacht Tennis Club. O edifício fazia parte do projeto original da Pampulha e foi inaugurado em 1943 com o nome de Yacht Golf Club. A proposta era criar um grande espaço público de lazer e esportes, com piscinas, quadras e atividades náuticas na lagoa. Sua arquitetura também possui uma característica muito curiosa, o famoso telhado em formato de V, conhecido como telhado borboleta. As formas do prédio, vistas a partir da lagoa, lembram a imagem de um barco navegando. É mais um exemplo de como Oscar Niemeyer procurou aproximar a arquitetura da paisagem e da ideia de movimento. Na década de 1960, o clube foi privatizado e passou a se chamar Yacht Tennis Club. Vocês vão ver que os edifícios não foram pensados isoladamente. Museu, Casa do Baile, Yacht Tennis Club, a Igreja de São Francisco foram posicionados de maneira que a arquitetura e paisagem dialogassem entre si. E é justamente essa integração que faz da Pampulha algo tão especial. E agora vamos seguir em direção a dois dos maiores símbolos esportivos de Belo Horizonte, o Mineirão e o Mineirinho.
O estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido mundialmente como Mineirão, foi inaugurado em 1965 e rapidamente se tornou um dos grandes palcos do futebol brasileiro. Ao seu lado está o Mineirinho, oficialmente Ginásio Jornalista Felipe Drummond, inaugurado em 1980. Juntos, os dois equipamentos transformam a área da Pampulha em um dos principais polos esportivos de Minas Gerais. O Mineirão especialmente ultrapassou a função de estádio. Ele passou a fazer parte da identidade de Belo Horizonte e da memória de várias gerações de torcedores. E visto de cima, seu formato monumental ganha uma dimensão ainda maior. E toda essa parte verde atrás do Mineirão é da Universidade Federal de Minas Gerais. A presença da universidade também faz parte da história de expansão da Pampulha. O Campus Pampulha ocupa uma área que anteriormente fazia parte da antiga Fazenda Dalva e se tornou um dos grandes marcos da expansão de Belo Horizonte para esta região da cidade. Virando aqui à direita, vamos passar pelo Centro Esportivo Universitário, o espaço de esportes e lazer da comunidade universitária. A presença da universidade acrescentou uma nova dimensão à Pampulha, que passou a reunir não apenas turismo, arquitetura e lazer, mas também educação, ciência e vida acadêmica. E o nosso vídeo continua e vamos agora em direção a um parque que tem muita história, é o Parque Guanabara. Ele foi criado originalmente em 1951 e, como muitos parques de diversões daquela época, era itinerante. Chegou a Belo Horizonte em 1964, alguns anos depois, acabou permanecendo definitivamente na Pampulha, onde se instalou em 1970. Desde então, seus brinquedos e sua presença na orla passaram a fazer parte da memória afetiva de várias gerações de belo-horizontinos. Enquanto seguimos, fica clara uma das características mais interessantes da Pampulha. Aqui, grandes obras de arquitetura convivem lado a lado com espaços de lazer que fazem parte do cotidiano da população. Agora chegamos a um dos maiores símbolos de toda a Pampulha, a Igreja de São Francisco de Assis, conhecida carinhosamente como Igrejinha da Pampulha. Projetada por Oscar Niemeyer, a igreja foi construída entre 1943 e 1944 e é formada por uma sequência de 5 cascas de concreto com diferentes alturas. É provavelmente aqui que as curvas de Niemeyer aparecem de maneira mais evidente. Mas a igreja não é apenas arquitetura, ela reúne também importantes obras de arte. Portinari criou os painéis da Via Sacra e o painel do altar, enquanto Paulo Werneck participou da composição dos mosaicos e Alfredo Sestiati criou esculturas para o conjunto. Hoje ela é um dos maiores símbolos de Belo Horizonte e uma das obras brasileiras mais reconhecidas internacionalmente. Agora vamos passar pelo Clube Belo Horizonte. Depois de passar por diferentes sedes ao longo de sua história, o clube chegou a Pampulha e hoje ocupa uma das áreas mais privilegiadas à margem da lagoa. A localização também mostra como a Pampulha se tornou ao longo das décadas um importante espaço de lazer, esporte e convivência social para os moradores de Belo Horizonte. E à esquerda vocês veem uma enorme área verde. Ali está o Parque Ecológico Francisco Lins do Rego, conhecido como Parque Ecológico da Pampulha. O parque foi inaugurado em 2004 como resultado de um processo de recuperação ambiental. São aproximadamente 418 mil metros quadrados de área, com cerca de 30 hectares de área verde, formando um importante espaço de preservação e lazer na região. No centro da imagem também temos a chamada Ilha dos Amores, outro elemento que ajuda a compor este cenário tão característico da Pampulha. Também está na Pampulha o complexo da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, onde ficam o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico e o Aquário da Bacia do Rio São Francisco. A Pampulha tornou-se um dos maiores símbolos de Belo Horizonte e um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos modernos do mundo. Se gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até